Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Lente Aberta. O tema agora é jornalismo esportivo. Comigo no estúdio está a jornalista Letícia Cabral, que apesar de ser muito jovem, tem menos de 30 anos, já tem uma larga experiência dentro desse segmento, atuando acho que desde a época da universidade ainda com o esporte em Ponta Grossa. E nós temos no jornalismo esportivo algo muito diferente da cobertura jornalística convencional. A cobertura convencional é pautada por uma certa sobriedade, um certo estilo que exige uma seriedade que não combina em nada com o jornalismo esportivo, embora o jornalismo esportivo seja, obviamente, sério também, compenetrado, comprometido com o público, mas dentro de uma técnica narrativa, uma técnica expositiva que vai muito além daquilo que nós entendemos dentro da cobertura convencional como correto. Por que o jornalismo esportivo é tão diferente, Letícia? Primeiramente, Ney, obrigada pelo seu convite. Eu que agradeço a presença. Estar falando um pouquinho mais sobre o jornalismo esportivo. Eu acho que a grande diferença, Ney, do jornalismo esportivo para, por exemplo, o jornalismo político, o jornalismo econômico, é a abertura. É a oportunidade de você criar uma linguagem diferente, é a oportunidade de você poder brincar, de você aliar o humor com a informação. E tem essa missão bacana, Ney, que é justamente você trabalhar com a paixão e com a emoção das pessoas que estão acompanhando, seja no rádio, seja na televisão, seja na internet, né? Porque as pessoas hoje são apaixonadas por um esporte. O futebol é a maior paixão que nós temos. É só a gente citar o nosso exemplo local, o Operário. Como o torcedor do Operário é apaixonado. E quando a gente vende esse produto, né, quando a gente leva essa informação, a gente tem que saber trabalhar essa paixão. Então, pelo fato de você lidar muito com o emocional do torcedor, seja antes do jogo, que é a ansiedade para um jogo decisivo, por exemplo, como nós tivemos aí na Série C, como também um pós-jogo com movimentos importantes, o jornalista esportivo tem que saber a palavra certa, o discurso certo para poder atingir o seu público. Nós temos muitos programas voltados para o futebol no Brasil, né? Isso, ouvindo você falar agora, aí sim parece ter lógica, porque quem nunca se apaixonou na vida, né? Então, quando você tem uma paixão como essa, é interessante, no Brasil, raros são os homens que trocam de time de futebol. Muitos se divorciam, acabam se separando da esposa, mas do time de futebol não se separam. Isso demonstra a intensidade da paixão que eles possuem por seus clubes respectivos, né? No caso de Ponta Grossa, por exemplo, o programa do Cândido, Esporte e Emoção, é vice-líder de audiência, não só, obviamente, pelo talento do Cândido Neto, mas também por esse universo que envolve o Operário, né? Gilmar Guimarães tem uma transmissão específica dentro da internet, se não me engano, no Facebook, Isso. com um programa voltado só para o Operário. E quando você fala do futebol, me lembro também de Milton Neves, né, na Bandeirantes, lembro do Globo Esporte, obviamente, dentro da Globo. Mesa Redonda, na Gazeta, que é muito tradicional. Então, nós temos o Cartão Verde, né, na cultura, nós temos esses programas que são extremamente importantes e que, obviamente, tem um público específico, né, e que chama a atenção justamente por causa da paixão pelo futebol. É uma paixão que afeta tanto homens quanto mulheres hoje em dia? Acredito que sim, eu acredito que o futebol em si, né, já que a gente está falando desse esporte específico, eu acredito que com o passar dos anos está cada vez mais democrático, né, com a inclusão das mulheres, não somente no jornalismo esportivo, levando as informações, mas também com a presença de mulheres, com a presença da família nos estádios, né. Aqui em Ponta Grossa, anos atrás, a gente não via isso, né. Voltando para a realidade local. E hoje não, hoje a gente vê famílias inteiras, famílias apaixonadas, torcedoras apaixonadas, debatendo, né, discutindo o futuro do time de coração, não só entendendo bem das regras do futebol, mas muito bem informadas sobre vários segmentos. Então, acredito que está cada vez mais democrático, cada vez mais popular. E você até falava sobre essa questão dos programas esportivos, né? Eu acho que hoje o torcedor, né, o ouvinte, o telespectador, ele não assiste o programa somente para ver o gol ou ver o que o técnico falou, e sim ele quer saber a opinião de quem está ali, né? Então, hoje, acho que a grande missão, Ney, do jornalismo esportivo para atender toda essa demanda de informação e de paixão é, todos os dias, quem está na frente da tela ou está atrás de microfone de rádio, é ter que se reinventar, toda hora.
E o jornalismo esportivo, já que mexe com toda essa paixão, a gente está falando especificamente do futebol, o jornalismo esportivo ele tem que ser muito criativo para poder, dentro de um jogo que tem regras tão aparentemente simples, né? Ele tem que se reinventar, ele tem que estar constantemente atrás do detalhe. O detalhe é fundamental no jornalismo esportivo? Totalmente fundamental, totalmente, porque quando você está ali no campo, né, na quadra, você precisa estar atento, você precisa contar uma história para quem está ouvindo, para quem está assistindo. Então, se você não tem uma sacada na hora, se você não conta um detalhe da jogada, você acaba perdendo, acho que perdendo o raciocínio, mas também perdendo aquele ouvinte, porque na rádio tal, a outra informa de um jeito, na televisão de um jeito, então você precisa toda hora estar muito atento aos detalhes, à linguagem do jornalismo esportivo que precisa se reinventar. A gente tem muito jargão, muito clichê, né? Você pode escutar a transmissão, então tem muito clichê, então eu acredito que falta isso, que a gente precisa estar atento e também se reinventar, ir atrás de coisas novas para manter o público. A gente falou de emoção e falou do Cândido, por exemplo, a locução do Cândido em 2015, no último gol do Operário, quando depois de 100 anos de espera, né, 102 primeiro anos de título, espera, né, que nós tivemos. O Operário foi campeão estadual. E agora, recentemente, quando o Operário subiu para a Série B, né, também no terceiro gol, quando ficou literalmente sacramentado o placar, essa emoção do locutor, né, e a emoção de outros locutores, vamos fugir um pouquinho para nível nacional, do Galvão Bueno narrando Fórmula 1 ou vôlei. O Galvão tem esse dom, né, de conseguir impregnar... Vender emoções. Exatamente. Né, de cobrir de emoções, seja uma corrida de carro ou então um jogo de vôlei. Futebol nem se fala, né? Às vezes nem todos gostam dele, mas que ele realmente tem uma técnica para a emoção, isso é inegável. Essa técnica, esse lidar com a emoção, despertar a emoção, que o Galvão, por exemplo, que eu mencionei agora, consegue repassar para outros esportes, essa ligação entre o jornalista, o público e através da emoção. Ela usa a escola do futebol, que a gente está mencionando agora, para os outros esportes também? Eu acredito que sim. Eu acredito que, especificamente falando de narradores, né, eu acho que muito dos narradores, todos têm a sua técnica, né, tem o seu estilo de narração. Mas eu acredito que eles utilizam muito desse ingrediente do cenário, né, da atmosfera. O estádio está lotado, o time está jogando bem, usa do bairrismo mesmo, da paixão do torcedor. Eu acredito que use todos esses ingredientes, né, para poder narrar. E leva essa coisa do clima de decisão, da paixão pelo esporte, da paixão pelo clube, para o vôlei, por exemplo. O vôlei a gente vê que cada vez as narrações são mais acaloradas. Na própria Fórmula 1 também. Então acho que traz um pouquinho dessa coisa da paixão, dessa coisa da decisão para esses outros esportes, com certeza. E eu acho que, por exemplo, também, uma coisa que eu vejo muito pelo fato do jornalismo esportivo a gente acompanhar, é essa coisa do narrador, do repórter ser muito local, né? Se você faz um jogo, por exemplo, aí do Operário mesmo, é óbvio que você vai externar a paixão pela cidade, pelo time, e isso faz toda a diferença. É ali que você prende o torcedor, ali que você prende essa audiência, você alia a sua emoção com a emoção do torcedor e o resultado fica daquele jeito que a gente lembra, né? O Candinho em 2015 e agora em 2018, por exemplo, foram momentos de grande emoção para todos nós. Bom, então o que você relata é que, obviamente, o jornalista esportivo, ele não deixa de ser jornalista, então ele tem um compromisso com a transparência, com a informação, mas ele tem a liberdade dada pelo próprio público de poder demonstrar sua paixão? Sim. Sim, isso tem ficado refletido muito nos últimos anos, né? Porque, se você lembra bem, Ney, anos atrás, o jornalista esportivo, ele não podia falar qual o time do coração. Não podia dizer, eu torço pelo Flamengo, eu torço pelo Fluminense, eu torço pelo Corinthians, enfim. E cada vez mais isso está tendo abertura. Cada vez mais a gente vê aí os jornalistas dando opinião sobre o time de coração, mostrando que gostam. Então, hoje a gente vive sim essa linha tênue, Ney, do jornalismo sério, da informação com a paixão. A gente tem que saber dosar essas duas coisas. Esse é o grande desafio. Acho que esse é o grande pulo do gato. A partir do momento que você consegue levar a sua informação com excelência para o telespectador, né, para o público, enfim, em geral, e conseguir levar a emoção, acho que a missão está cumprida. Letícia Cabral, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Ney, muito obrigada pelo seu convite, né? Claro, um grande abraço para todos que acompanham aqui o seu programa Lente Aberta.
Muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui e voltamos na semana que vem.